Eu nunca imaginei em minha vida que eu faria um vlog de leitura e é isso que eu vou fazer com vocês por aqui. Afinal, eu estou lendo um livro que é tão complexo e tão grande, não no sentido do seu tamanho de fato, mas no sentido das coisas que ele reverbera, que eu acho que eu preciso falar com vocês, não em apenas um vídeo, mas em diversos outros. Não se preocupe em relação a spoiler, vou explicar qual vai ser a minha técnica por aqui logo depois da minha vinheta, mas antes de eu finalizar aqui, eu só posso dizer que essa obra foi considerada como o Moby Dick do horror pelo próprio Stephen King. Então bora abrir essa porta e desvendar esse corredor, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que gosta de um bom quebra-cabeças. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos a um vídeo único no canal. Afinal, esse vai ser o meu primeiro vlog de leitura e é dessa obra gigantesca aqui, que é A Casa de Folhas, que eu já falei diversas vezes errado. Eu chamava essa obra como Casa de Mil Folhas, Casa das Folhas, só que é apenas Casa de Folhas. Talvez eu veja sentido nesse título e com toda certeza eu já tenho algumas ideias. Como que vai funcionar esse vlog de leitura? Até então eu li até a página 100 e eu vou contar para vocês quais foram as minhas experiências até esse momento e por que eu trouxe esse vídeo. Afinal, com toda certeza eu fiquei muito emocionado com aquilo que eu li. Primeiro, eu não vou dar spoiler muito grande. Aqui as primeiras 100 páginas apresentam nada mais do que a sinopse. Se chegar algum momento em que eu vá entrar no livro de um modo que vai acabar atrapalhando a leitura de vocês, ou acabar entregando um pouquinho a mais, com toda certeza eu terei a hombridade de falar sobre isso por aqui. Mas bora então ao passeio da página 1 à página 100. Por enquanto, a gente tem um prólogo gigantesco de 25 páginas, prólogo esse escrito por um dos nossos personagens principais, que é o cara que vai nos guiar por esse labirinto. Então aqui a gente conhece o personagem do Johnny Truant, que é um jovem que vive uma vida bem boêmia, que bebe bastante, fica com várias mulheres, não tá nem aí com a vida, tem alguns empregos que ele fica e acaba saindo extremamente rápido, porque ele realmente não está nessa vibe, ele é tatuador, então é bem riponga mesmo, nessa vibe bem alternativa. Esse personagem Johnny tem um amigo que é um pouco mais às avessas do que ele, que inclusive mexe com drogas, e é o cara que convida ele para diversas festas e dando a ele um passe VIP. Eis que um dia esse cara traz um convite completamente inesperado, convite esse inclusive que o Johnny já inicia as páginas dizendo que deveria ter recusado e se arrepende até o último fio de cabelo do dia que ele levantou na cama para resolver ir atrás dessa ambição desse cara. Mas o que é essa tal ambição e esse convite? Primeiro, esse cara fala que um dos vizinhos que mora em seu prédio é um senhor muito estranho, que é o Zampano, e esse senhor faleceu, deixando tudo que estava lá dentro. Ele, é claro, inclusive falando que chegou, viu o corpo, que tudo é muito triste, ele não tinha parentes, não tinha amigos, então foi uma cena meio que de guerra, com coisas muito estranhas dentro da casa porque ele era um recluso por completo, e eis que o convite em questão é para que os dois entrem no apartamento, afinal as coisas que estão lá vão ser jogadas fora para dar uma olhadinha se não há nada que eles possam pegar para si e talvez dar uma nova utilidade, no sentido mais malicioso da palavra mesmo, para vender, para, sei lá, pegar dinheiro para comprar droga, algo assim. Eis que o Johnny chega nessa casa e realmente é um ambiente muito estranho, as janelas estão todas pintadas a preto ou com papéis assim impedindo que a luz entre, a geladeira não tem nenhuma comida, por sua vez tem diversos livros, então é um ambiente muito estranho, meio sujo, com diversas coisas desorganizadas. Eis que o Johnny acaba se fixando em um objeto específico da casa, que é um baú. E nesse baú ele vê diversas coisas escritas dentro. Parecia mesmo que o Zampano ele queria colocar todas as suas ideias o mais rápido possível em algum lugar. E eis que ele decide levar esse baú para casa. E essas coisas soltas, supostamente, acabam se mostrando um artigo que o Zampano tentou apresentar em diversas universidades, mas que foi negado. E aqui a gente vai para a segunda parte dessa história,
que é a história do Zampano e desse artigo. Artigo esse que se chama O Registro Nevidson. Eu vou deixar esse livro aqui porque, além de ser gigantesco, ele é muito pesado. E o que fala esse registro Nevidson? Aqui a gente acompanha a tese do Zampano sobre um vídeo que está no YouTube chamado O Corredor de Mais de 5 Minutos. Que nada mais é do que um vídeo amador de um fotojornalista que vai se mudar para uma nova casa com sua família, casa esta que parece ser mais tranquila, com uma vizinhança mais agradável e que ele vai tentar mesmo para um recomeço. Só que ao chegar nessa casa, esse fotojornalista acaba percebendo algumas coisas estranhas que de imediato ele não dá atenção, mas quando ele viaja com sua família por uns dias e retorna, essas coisas se tornam muito grandiosas e ele precisa dar atenção. O que são essas coisas? Primeiro, ao retornar dessa viagem, ele percebe que alguém mexeu no seu apartamento. Ele tem essa breve sensação, por mais que as coisas não estejam fora do lugar. Quando ele sobe até o seu quarto, aí que ele fica assombrado quando uma porta que não estava lá anteriormente, porta esta com uma maçaneta de vidro, aparece. Quando ele abre essa porta por pura curiosidade, essa porta dá para um pequeno cômodo parecendo um closet, pintado todo de preto, extremamente estranho. Só que isso não estava na planta da casa. E aí esse cara fica encasquetado com a ideia de planta de casa. Ele vai atrás da sua corretora de imóveis, faz medições, e cada medição que ele faz se torna cada vez mais estranha porque parece que a casa é maior por dentro e menor por fora. Isso não faz o menor sentido, e ele traz outros amigos, traz seu irmão, para tentar entender o que está acontecendo por ali, se ele não está medindo errado. Eis que após muitas medições surge uma nova porta, agora na sala. Porta esta que supostamente daria para o lado de fora da casa. Então imagine que na fachada de sua casa, na parte interna, há uma porta, que só teria uma saída, que seria a porta da saída, só que uma porta que não existia até então. Só que quando Will abre essa porta, ele percebe que há um corredor gigantesco. Parei por aí nessa parte, não vou contar para vocês o que ele acha nesse corredor, só vou dizer para vocês que tudo isso é documentado em um vídeo no YouTube, vídeo este que é muito comentado por diversos teóricos, diversos jornalistas, diversos jornais, ou é isso que o nosso escritor Zampano fala. E por que eu digo que não é bem assim? Lembra que eu falei a vocês que nós estávamos lendo um artigo. Então tem toda essa linguagem um pouco mais técnica, tem diversas citações acadêmicas, citações essas que fazem referência não só ao vídeo do YouTube, que foi visto pelo Zampano com muita meticulosidade, mas também fazem referência a outros teóricos, a outros filmes, filmes esses que fazem referência ao filme ou têm similaridade a ele. Só que 90% das referências trazidas por Zampano não existem, assim como o vídeo no YouTube. Então esse vídeo não existiu, ou pelo menos até então, ele é um completo mistério. E nós temos noção disso, pois enquanto nós lemos o artigo, há diversos comentários do Johnny na nota de rodapé. E esses comentários fazem alusão a esse sentido de que não há sentido nas coisas que ele está falando. E fazem também referência a diversas coisas que acontecem na vida do Johnny enquanto ele faz essa investigação, vida esta que começa a ficar cada vez mais estranha. Então ele começa a ter algumas alucinações, ele começa a abandonar o seu emprego, a ficar fixado nessa ideia da pesquisa, das charadas, e acaba perdendo um pouco da sua vida, meio que se sentindo deslocado com a vida real. E tudo isso só vai piorando cada vez mais. A gente vai acompanhando o artigo, notas de rodapé, e além das notas de rodapé, também há as notas do próprio Zampano, que faz referência a uma coisa e outra, e as notas dos editores, que são as pessoas que leram o material completo final, ou seja, o material com as duas anotações, do Zampano e as anotações do Johnny. Então, em algum momento, tudo que a gente está lendo foi parar na mão de outras pessoas. Quem são essas outras pessoas? A gente ainda não sabe, pelo menos eu não sei. Eu ia ler esse livro apenas nas férias, porque eu sabia que esse livro era um pouco mais complexo para ser lido. Ele é um desafio de fato. Só que eu estava tão curioso, e cada vez que eu olhava ele na minha estante, eu sentia que eu precisava ler essa obra, que eu resolvi ler no meu serviço mesmo. Então eu levo ele, leio no ônibus, na ida, na volta, em qualquer intervalo que eu tenho, eu estou com ele em minhas mãos, por mais pesado que ele seja. Afinal, além da largura do livro, da quantidade de páginas, ele tem também um tamanho um pouco maior. Então tudo isso corrobora para o seu peso, que é pesado mesmo. Mas, além disso, tem a questão técnica de fato de ler esse livro, que eu sei que ele vai se tornar cada vez mais difícil,
E a minha percepção estava tão certa, pois o momento em que eu estou na leitura agora, que é na página 100, e eu acho que é a página 100 porque há muitas outras coisas que implicam também, até mesmo na contagem dessas páginas, em que o Johnny acaba citando a carta da mãe dele. Carta esta que não é única, são diversas cartas, a gente vai acompanhar a correspondência da sua mãe com ele enquanto ele era adolescente, enquanto ele era muito jovem, afinal aconteceu uma grande tragédia em sua vida. Essas cartas, essa mulher escreve de um lugar muito específico, que eu não vou contar qual por enquanto, para não estragar a experiência de vocês, mas ela escreve e cada vez mais de maneira mais complexa, cada vez com referências, cartas muito emocionadas. Eu confesso que eu gostei muito de lê-las, por mais que ele tenha dado uma grande parada na história. Afinal, eu estava lendo toda essa ideia do Navidson, das portas, de repente a nota de rodapé me envia lá para o final do livro, num apêndice que tem, por enquanto, mais de 30 páginas. Só que aqui eu vou dizer para vocês que o autor conseguiu de fato ser interativo. E é isso que se tornou uma dificuldade para mim no meu dia a dia, que fez com que o livro fosse tão brilhante, porque aqui a mãe do Johnny vai falar que tem um código para conversar com ele nas cartas porque ela não está se sentindo segura. E em determinado momento ela começa a escrever cartas com esse código esse que é fácil de ser desvendado de certa forma, só que é muito trabalhoso. Então, para que eu lesse a carta real dela, eu não consegui fazer no ônibus, eu tive que chegar em casa, fazer algumas anotações em papel, num caderninho à parte, para que eu conseguisse entender. Isso só aumentou o brilhantismo do livro e a dificuldade de traduzi-lo para o Brasil. Afinal, esse é um livro que veio muito caro, com diversas polêmicas e reverberações, e aqui mostra o sentido disso tudo, porque realmente é um livro bem complexo. Eis que paro agora nas cartas da mãe do Will, ainda não as finalizei, e depois eu volto para a narrativa do Will Navidson. Então vai ser assim que a gente vai comentar essa obra. Por hora, esse primeiro vídeo foi um pouco mais completo, afinal aqui tem praticamente a história que há na sinopse do livro, só que futuramente a gente vai acabar entrando um pouquinho mais nessa história, entrando por esses corredores, assim como eu já entrou, acabou vendo uma coisinha ou outra, que eu não vou contar ainda, mas com toda certeza nos vídeos futuros a gente vai acabar conversando sobre isso. Sobre as minhas percepções, é um livro que eu senti a sua complexidade e que eu senti o seu incômodo, o seu desconforto. A todo momento eu senti que eu estava lendo algo que era real. Isso aqui foi tão bem escrito, com tanta referência, que eu estou habituado a acabar lendo um artigo ou outro para a faculdade, e de fato parecia que eu estava lendo um artigo, de fato as referências parecem reais, e chega a determinado momento que elas dão um bug gigantesco, que você também dá um bug junto. Eu, pelo menos, acabei vendo uma página ou outra em que tem uma sequência de palavras que não fazem o menor sentido, uma sequência de nomes que até então não fazem o menor sentido, e eu fiquei tentado a tentar descobrir se havia, será que era letra, será que era palavra, será que era número, para tentar ver se tinha algum código ali, porque com toda certeza esse livro não tem nada jogado ao léu. Então, se você gostou da ideia do vlog de leitura da Casa de Folhas, comenta aí embaixo, com toda certeza a gente vai ter vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, vídeo 5. E se você achou que não, você não curtiu, comenta também, porque talvez eu acabe fazendo apenas um vídeo final com a minha experiência total dessa obra. Por enquanto, eu só deixo aberto para vocês que está valendo a pena. Com toda certeza eu senti muito medo em algumas partes, por incrível que pareça, e eu senti toda essa complexidade como um convite para que eu participasse de fato da história. Então, com toda certeza, estou muito ansioso para o vídeo 2, porque eu não vejo a hora de abrir as novas portas dessa Casa de Folhas.